Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal, agora dando continuidade ao comentário de alguns artigos do professor Olavo. Vou falar sobre o Para uma Antropologia Filosófica. Eu já comentei o do mito, a ideologia, que é um artigo que eu gosto muito. E tem também o primeiro vídeo desta sequência, onde eu fiz uma espécie de antologia de todos os artigos, aulas do COF, cursos em que o professor Olavo falou sobre religião. Então tá aí no meu canal, certo? Tá fácil de você achar. Se você está vindo aqui por causa deste vídeo, tá? Então não deixe de ver os outros. E na sequência eu vou comentar também o artigo Como Ler a Bíblia, tá? Beleza. Esse artigo de hoje, para uma antropologia filosófica, ele foi publicado no dia 19 de julho de 2003 e está neste livro aqui, O Saber e o Enigma, e também tem no A Dialética Simbólica, tá? Vamos lá. Antes de qualquer coisa, é preciso reforçar essa questão, porque a gente se esquece dela. O professor Olavo, ele nunca quis pregar religião, pregar doutrina, certo? Ele era um filósofo. Então, o filósofo, na sua liberdade de pensar, certo? De exercitar o pensamento. E esse artigo ele é muito bom porque a gente consegue compreender um pouco de como ele enxergava o mundo, certo? Que é uma antropologia, né, que é o estudo do homem, em palavras pobres, né, filosófica, sobre um olhar filosófico. E aqui ele diz que o ser humano, toda a experiência humana, ela é fixada por 6 eixos, certo? Vou ler aqui o primeiro parágrafo para comentar melhor. A condição humana mais geral e permanente, a estrutura fixa por trás de toda variação local e histórica, pode se resumir em 6 interrogações básicas, articuladas em 3 eixos de polaridades, cujas tentativas de resposta, estas sim temporais e variáveis, dão as coordenadas da orientação do homem na existência. Então, quais são essas 3 experiências humanas, esses 3 eixos de polaridades, certo? Que resumem toda a experiência humana. Ele diz que a primeira é origem e fim. Então, todo ser humano, ele tem essa experiência de busca de compreensão da origem e do fim. E aí inúmeras tentativas de culturas, de civilizações, da ciência, de tentar explicar a origem e de tentar enxergar um fim, certo? Mas por que isso aqui é interessante? É uma coisa óbvia, né? Origem e fim. Mas quando a gente olha os 3 eixos, a gente percebe que, de fato, todas as tentativas de explicação da realidade, seja por qualquer via, ela está abraçando um desses 6 pontos, ou 2, né? O eixo, né? A polaridade, a origem e fim. E ele ainda dá um exemplo. O primeiro eixo é origem e fim. Ninguém jamais soube onde e quando o conjunto da realidade começou, nem como ou quando vai terminar. Isso aqui é importante, né? Porque você cristão vai dizer, não, mas é claro que a gente sabe que começou em Deus, né? Começou lá no Gênesis. A gente não sabe. A gente acredita, certo? Não existe uma prova cabal de que foi assim. Se houvesse uma prova, não haveria discussões, a gente não tentaria convencer os evolucionistas, eles não tentariam convencer a gente, né? Enfim. E com isso eu não estou dizendo, né, que eu sou criacionista, acredito literalmente naquilo que está na Sagrada Escritura. Não é literal. Né? Nós não sabemos. É matéria de fé. Nós cremos que Deus criou o mundo, Deus é o Criador. Né? Agora, como que tudo isso se deu? De que modo? Quando que isso vai acabar? Nós não sabemos. Nós especulamos. A partir do eixo da origem, nós especulamos o fim. Pode-se arriscar uma teoria da eternidade do mundo, um mito cosmogônico ou a imagem do Big Bang. Né? Três explicações. Uma teologia da criação ou um atomismo materialista.
cada qual com sua respectiva explicação do fim. Nenhuma delas jamais obteve aceitação universal. E nem ele está dizendo qual é a opinião dele. Tá? Isso é importante. O que não se deve é ignorar a questão, pois dela depende o nosso senso de orientação no tempo, a possibilidade de conceber projetos e dar forma narrativa às nossas experiências. Porque se nós não temos uma opinião acerca da origem, nós não caminhamos em direção a um fim específico. Quando nós cremos na criação do mundo feita por Deus, nós cremos também num destino final. E nosso caminho, aquilo que nós fazemos, a nossa vida, ela vai girar em torno deste objetivo. Porque se nós não cremos numa eternidade, nossa atitude é totalmente diferente. Nosso comportamento no mundo é totalmente diferente. Aqueles que não creem numa vida eterna, ou na possibilidade de uma condenação eterna, têm uma vida, né, o meio, a orientação no tempo, totalmente diferente daquele que crê. Né? Então isso é muito interessante. O segundo eixo é natureza-sociedade. E ele vai dizer que todo homem vive entre esses dois eixos, natureza-sociedade. Quer dizer, algo que já existia antes do ser humano e algo que foi criado pelo ser humano. Só que cada um também, com sua explicação acerca de natureza-sociedade, vai dar a um ou a outro um peso de proteção, um peso de hostilidade diferente. Uns vão dizer que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Né? Então a natureza é benéfica em relação à sociedade. Né? Outros vão dizer que não, né? Que o homem já nasce corrompido pelo pecado. Né? Enfim, não existe também uma explicação definitiva para esse eixo natureza-sociedade, mas ele só está dizendo que existe essa discussão acerca do tema, que existe essa experiência humana de contato com a natureza, com o mundo que foi criado, o mundo que foi dado ao ser humano, o mundo que já estava presente quando o ser humano veio à existência, e aquilo que foi produzido pelo ser humano, aquilo que foi construído, que foi feito, não só por sua própria mão, né, por aquele mesmo quem fez, mas por todo ser humano. Né? Porque, por exemplo, quando eu nasci, uma sociedade já estava presente no mundo. Mas eu tenho ciência de que esta sociedade foi feita pelo ser humano, diferente da natureza, dos animais, dos insetos, de tudo aquilo que está presente e que mantém a sua ordem no cosmos de forma que nós não controlamos. Porque, por exemplo, agora mesmo, fim de ano, minha esposa estava até comentando, né? Parece que só chegar fim de ano começam as catástrofes, né, da natureza, né? Por conta das estações também. Infelizmente, né, tem muitas cidades, né, passando por situações delicadas por conta mesmo da manifestação da natureza. Mas é algo que nós não controlamos. Né? Aqui na roça também, né, existem os insetos. Em cada época tem a aparição de um certo grupo de insetos. E aí é algo que a gente controla? Não. A gente pode prever um pouco, né, por conta da época, da estação, mas nem sempre surgem a mesma quantidade de insetos, nem sempre surge do mesmo jeito. Certo? Tem ano que tem mais cupim no chão, né, tem ano que tem menos. Né, e isso também é sinal de outra coisa. Né? Quanto mais cupim no chão, mais chuva vai ter, né, com o tempo. Algo que a natureza ela mantém a sua ordem de forma incontrolável. E a sociedade que mantém sua ordem de forma totalmente né, controlável pelo ser humano. Em que o ser humano ele controla a sua correria do dia a dia, até que essas duas coisas entrem em choque. Né, entre natureza e sociedade. Aconteça esse choque. Né? E ele vai dizer que existe essa diferença. Uns vão dizer que a natureza é um berço, é um seio, outros vão dizer que é uma selva, né, perigosa. E a sociedade também, né, ou é um berço para controlar, para proteger as pessoas, ou é uma prisão, certo? Enfim, nós vivemos também com a experiência desse eixo. E o terceiro é imanência-transcendência. Imanência-transcendência quer dizer, nós sabemos que, né, eu sei que eu existo, eu sei quem eu sou, eu conheço algumas características de mim, você, respectivamente. Né? Cada um conhece algo de si. Tem ciência não só de algumas qualidades,
de alguns defeitos, mas também de trejeitos, de característica física, de presença no espaço, certo? Você tem a experiência de conhecer a si mesmo. Mas ao mesmo tempo, você também sabe que existem muitas coisas de você mesmo que você desconhece. Existem algumas coisas que estão em você que você não sabe, que é oculta, certo? A questão da imanência. E a gente procura conhecer melhor a si mesmo, às vezes dentro de si, às vezes fora de si, às vezes nos outros. Às vezes nós procuramos nos refugiar dessa parte oculta de nós mesmos nos outros, é igual o que diz o professor Olavo aqui no artigo, né? É com os amigos, com a família, com a esposa, com o marido, com filhos, né? Na convivência com outras pessoas, nós fugimos da parte desconhecida de nós mesmos. A questão da imanência. E a transcendência. Todos nós sabemos que existe algo para além do físico, para além de nós. Não só além no sentido material, né? Porque eu sei que existe algo material aqui, né? Eu tenho a experiência disso, né? Do ambiente aqui, da mesa, de onde eu estou, do escritório, dos livros e tal, etc. Não só disso, mas de algo para além. Nós temos a experiência de que existe esse algo. E todas as tentativas das civilizações de explicarem, né, a força superior que existe, é uma espécie de tentativa de explicar o que é essa transcendência, a experiência de transcendência que nós temos naturalmente. Isso é muito legal, isso é muito interessante. Eu estive até pensando nos últimos dias, né, nas pessoas que falam assim: eu não acredito nesse Deus assim cristão, esse lance assim, Jesus Cristo, não, eu acredito que existe uma força superior. Tem muita gente assim, né? Eu acredito que existe uma força, existe algum tipo de Deus, alguma coisa assim, mas não desse jeito aí da Bíblia, né? Tem muita gente assim, tem muita gente assim. O que acontece? Essa pessoa é um ser humano comum. Por quê? Ela está passando pela experiência da transcendência. Ela sabe que existe algo para além de si mesma, para além do eixo natureza-sociedade, vamos dizer assim, né? Algo que está para além. Ela não sabe dar nome. E ela rejeita aquilo, né, daquela cultura ali, da cultura judaico-cristã. Ela está rejeitando aquela explicação, né? Provavelmente sem conhecer de fato. Né? Mas em todos os casos, o quê? É um ser humano normal, que ele tem essa experiência e não nega essa experiência. Porque uma pessoa que é genuinamente ateia, né, uma pessoa que não crê que existe, eu acho que está difícil. Né? É uma pessoa que tem que negar a própria experiência de realidade que ela tem. Né? De que existe algo para além. E ele negar a existência desse algo, eu acho difícil. É como, é como negar o próprio eu. Né? É o quê? O que é isso? É loucura. Né? É como negar a minha existência. Não, eu não existo. Né? É o quê? Isso é loucura. Problema. Né? Então, ateu genuíno, eu acho que, eu não sei, eu não conheço a fundo isso, mas eu tenho para mim que ateu genuíno não existe. É impossível. Né? Ele pode rejeitar aquilo, como o exemplo que eu dei, né, do cara que rejeita o Deus cristão, mas sabe que existe alguma força. Então, todo ateu está rejeitando algum tipo de divindade. Mas não crer de fato na existência é impossível. Então, segue o texto. Cada um dos polos é uma interrogação, um misto de ignorância e conhecimento, um foco de tensões espirituais. Cada um articula-se com seu oposto, num mútuo esclarecimento ou multiplicação de tensões. E no ponto de interseção dos três eixos, como no das três direções do espaço, fixado na estrutura da realidade, como Cristo na cruz, está o ser humano. Isso aqui é muito legal, porque ele constrói essa imagem, certo? Dos três eixos, vamos imaginar aqui, né? Uma cruz de 6 pontas, certo? Fixado no meio da estrutura desses três eixos, da estrutura da realidade, como Cristo na cruz, está o ser humano.
Por que isso aqui é muito interessante? Porque ele está dizendo que nós, seres humanos, cada ser humano, cada indivíduo tem a experiência desses 6 eixos, certo? Desses 3 polos, tá? E todos esses polos, eles são pontos de interrogação, de esclarecimento. Quando a gente se amarra com apenas um e se cristaliza, a gente emburrece, a gente cria uma ideologia, certo? Qual é a posição real do ser humano? Aquele que livremente pode transitar por todos os eixos, certo? E nós estamos nesse meio, certo? Fixados no centro dessas experiências, tal como Cristo na cruz. É evidente que todo mundo na modernidade conhece o símbolo de Cristo crucificado, de Cristo na cruz. Mas por que um escritor e um filósofo faz questão de mencionar como exemplo aqui? Né? Poderia ter colocado só dizendo que o ser humano está no meio. Não, mas como Cristo na cruz. Eu não posso julgar dizendo que ele está sinalizando qual é o seu modo de enxergar a realidade, né? Mas dá a entender que, de fato, a estrutura da realidade é o ser humano no centro desses eixos, certo? Dessa cruz de 6 pontas. Mas quem dá sentido, quem dá explicação para todos esses 6 eixos que nós não conseguimos compreender, que nós não temos explicação para dar, é o Logos, é o sentido. Então, ele, Jesus Cristo, na cruz, é a resposta para os 6 eixos da experiência humana, da experiência da realidade que o ser humano tem. A explicação para a origem e fim está em Jesus Cristo. A explicação para a natureza e a sociedade está em Jesus Cristo. A explicação para a imanência e transcendência está em Jesus Cristo. Isso é muito legal. Foi a intenção dele? Não sei. Mas Cristo não aparece do nada. Não é? E aí ele continua. Crenças, cosmovisões, doutrinas diferem sobretudo pela hierarquia que estabelecem entre os 6 fatores por meio de assimilações e reduções. Muitas culturas arcaicas privilegiavam o fator origem, explicando sociedade e natureza por um mito cosmogônico, ignorando a transcendência e a imanência. A escolástica medieval remeteu-se à transcendência, sonhando poder reduzir dela uma ordem intelectual completa e definitiva. A modernidade absorveu tudo da oposição natureza-sociedade, esperando, não menos utopicamente, reduzir os mistérios da transcendência e da imanência, da origem e do fim, a questões de partículas subatômicas, código genético e análise linguística. Preparou assim o advento das ideologias totalitárias que fizeram da sociedade a razão última da origem e do fim, colocando entre parênteses a natureza, sufocando a imanência e vedando o acesso à transcendência. E ele conclui: só a abertura da alma para a simultaneidade dos 6 polos, com suas luzes e trevas, dá acesso à experiência realista da condição humana e, portanto, à possibilidade da sabedoria. Como eu falei, se nós cristalizarmos a atenção em uma explicação para algum dos 6 pontos dessa cruz, desses eixos, nós estaremos fechados numa ideologia. Nós estaremos repetindo aquilo que a humanidade tem tentado fazer durante os séculos. Mas a abertura da alma para a simultaneidade, para transitar por entre esses eixos, para transitar por entre as explicações que existem, dá ao ser humano a sabedoria. A experiência da realidade se torna mais genuína, se torna mais reveladora daquilo que de fato é a estrutura da realidade. Filosofias como o marxismo... Filosofias como o marxismo, positivismo, pragmatismo, a escola analítica, o nietzscheanismo, o freudismo, o desconstrucionismo, todas aquelas, enfim, que ocupam espaço inteiro do ensino acadêmico deste país, são doenças espirituais, obsessões que nos encerram hipnoticamente no fascínio de uma resposta ao mesmo tempo que apagam o quadro de referências e dá sentido à pergunta. Muito bem, eu quis
trazer esse artigo aqui para a gente pensar um pouco, né, ver o mundo um pouco como o professor Olavo via, né, ver essa estrutura antropológica. E não é para fecharmos o pensamento religioso do professor Olavo, mas muito pelo contrário, para abrir o nosso, certo? Para abrir o nosso. E se você gostou, né, dê uma olhada aí na descrição, que eu deixei o link para você ler o artigo na íntegra, certo? Eu não li o artigo inteiro aqui, certo? Eu pulei muita coisa, né, só dei atenção àquilo que eu queria de fato comentar aqui com vocês. E aguardo vocês na semana que vem, onde eu vou comentar o artigo Como Ler a Bíblia, tá bom? Até lá!